Olá pessoal, meu nome é Jefferson e esse daqui é o nosso terceiro vídeo sobre cálculo 1 e por sinal é o nosso último, falando sobre conteúdo de integral. Então você não pode perder. Vamos aprender um pouco? Nós vamos ver nesse vídeo um pouco sobre o conceito de integral, algumas das regras de integração. Vamos falar também sobre os métodos de integração, que é a integração por substituição e a integração por parte. Começando com o conceito de integral, a integral a gente pode dizer que, no geral, ela é o contrário da derivada. Por quê? Na integral, a gente meio que faz o processo inverso que a gente fazia quando a gente derivava uma função, quando a gente procurava encontrar uma derivada. Porque pensa no seguinte, na derivada, eu tenho a função, por exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado, e quando eu derivo, eu transformo essa função em f' de x igual a 4x. Já na integral, a gente faz o processo inverso. Qual a integral de 4x dx? Esse dx é para poder dizer que ali eu tenho uma derivada e que eu tenho que fazer o processo inverso. Aí, então, qual vai ser a integral de 4x? 2x ao quadrado mais k. Vocês perceberam que só mudou aqui a ordem. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Jefferson, o que é esse mais k? Nós vamos entrar um pouco mais a fundo no conceito de primitiva. Por exemplo, aqui nós temos a função 2x ao quadrado, que a derivada dá igual a 4x. Aí, por exemplo, pegamos essas outras funções. 2x ao quadrado mais 3. Qual a derivada? A derivada de 2x ao quadrado é 4x, e a derivada de 3 é 0. Aí, 4x mais 0, 4x. Qual a derivada de 2x ao quadrado menos 10? É uma constante. Então, vai ser igual a 0, do mesmo jeito que a outra. E qual a derivada de 2x ao quadrado menos 1000? Vai dar igual a 0, a derivada de 1000. Então, continua sempre sendo 4x. Aí eis a questão. Se você perceber realmente a derivada de todas essas funções, elas são iguais. E a única coisa que muda é o meu número aqui, que é uma constante, que não possui nenhuma variável x acompanhada. Então, o que é que a gente diz? A derivada, quando a gente coloca k, é para poder dizer que ali é uma fórmula geral. Como assim uma fórmula geral, Jefferson? Que não importa qual seja o valor que k assuma, já que k é uma constante qualquer, ele sempre vai dar a mesma derivada, 4x. E aí nós chamamos esse conceito de que a gente tem essa fórmula geral, onde para todas as funções que se adequam a esse modelo, 2x ao quadrado mais k, que sempre vai dar igual a derivada a 4x, nós chamamos de primitivas. E até porque essas funções que vão derivar, por exemplo, essas funções que eu peguei aqui, nós dizemos que elas pertencem à mesma família de primitiva. Agora que a gente sabe o que é uma integral, a gente pode partir para as regras de integração. Vamos lá. Assim como na derivada, que a gente utiliza regras para poder conseguir derivar uma função, na integração a gente faz a mesma coisa. E as suas regras são basicamente o caminho inverso das regras de derivação. Bem, a primeira regra é a integral de um múltiplo. Quando eu tenho uma função sendo multiplicada por uma constante, um número qualquer, vamos dizer assim, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse número e tirar para fora da integral e fazer a integral daquela função. Por exemplo, eu quero saber a integral, que por sinal, esse é o símbolo de integral, de 6x ao quadrado. Como eu faço isso, Jefferson? Primeiro, você pega esse valor aqui, que é uma constante 6, e vai levar para o outro lado, para fora da integral, ficando 6 vezes integral de x ao quadrado dx. E aí você simplesmente precisa fazer a integral de x ao quadrado. Ah, qual a integral de x ao quadrado? A gente vai ver isso na nossa segunda regrinha, a regra da potência. Quando eu tenho uma função onde o meu x ele está elevado a um expoente, como x ao quadrado, a gente usa aqui regrinha. A gente repete o x e o expoente, esse n, a gente vai somar mais um. E nós vamos pegar esse expoente já somado mais um e dividir. No caso, ficaria dessa maneira: x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. E você nunca pode se esquecer de colocar o mais k. Sempre colocar esse k no final. Lembrando que, para essa regra aqui funcionar, o meu x ele precisa ser diferente de zero. Outra coisa bastante pertinente é que
Nessa função aqui, nessa opção, você não pode, de maneira alguma, ter um expoente negativo. Você não pode usar um expoente negativo para poder fazer essa função. Nesses casos que a gente tem o expoente negativo, vai ser uma outra regrinha, que daqui a pouco a gente vai ver. Agora que a gente já sabe a regra da potência, vamos tentar continuar resolvendo esse exemplo aqui, onde eu quero a integral de 6x ao quadrado dx. Eu vou pegar, eu posso simplesmente repetir o 6, né? Já que eu já estou fazendo ele fora da integral. E aí eu me pergunto, qual a derivada de x ao quadrado? A primeira coisa que você vai fazer é repetir o x. Aí você vai olhar para o expoente. Como o meu expoente é um 2, eu vou somar mais 1. 2 mais 1 é igual a 3. E eu pego esse mesmo 3 e divido aqui embaixo, já que eu também vou ter que dividir por x mais 1. Aí vai ficar igual ao quê? A 6x ao cubo dividido por 3. Se eu pegar 6 dividido por 3, dá igual a 2. 2x ao cubo mais k. Ou seja, a integral de 6x ao quadrado dx é igual a 2x ao cubo mais k. Se eu colocar um 3 aqui nesse k, vai dar igual a 6x ao quadrado. Se eu colocar um bilhão aqui nesse k, vai dar igual a 6x ao quadrado. Agora, na regra da exponencial, o que é que acontece? Quando a gente tem uma integral de uma exponencial, onde a minha base é a constante de Euler, no caso, se o meu expoente for um x, obrigatoriamente a minha integral de e elevado a x é igual a e elevado a x mais k. Você não muda nada, só repete. Agora, no caso, se você tiver um número multiplicando esse meu x, esse meu valor x, você vai ter que pegar esse valor que está sendo multiplicado, vai trazer para o lado de fora e vai colocar numa fração, multiplicando numa fração, onde eu vou ter o 1 em cima e esse meu valor aqui embaixo. E, é claro, adiciono mais k. Por exemplo, eu tenho e elevado a 4x. Esse 4 está sendo multiplicando esse x. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou escrever 1 dividido por, e vou pegar esse número aqui de cima, esse 4, e coloco. Depois, eu repito eu repito a função. É elevado a 4x, e sempre coloco mais k no final. Aí agora a gente entra na regra da função logaritma. O que acontece? Se lembra quando eu disse que na minha regra da potência, o meu n não pode ser menos 1? É exatamente porque quando o n for menos 1, ele vai se encaixar nessa regra aqui. Por quê? Nessa regra, se eu tenho a integral de um número, de uma fração, onde o número de cima é um 1 e embaixo é um número x, a integral desse valor vai ser ln de x mais k. E aí entra o caso do menos 1. Por quê? Porque se eu tenho x elevado a menos 1, é a mesma coisa que eu ter 1 sobre x elevado a 1. E como 1 sobre x elevado a 1 é 1 sobre x, ele vai entrar nessa regra da logaritma. E aí eu só faço repetir. ln de x mais k. Já a integral de uma soma, Jefferson. O que acontece quando eu tenho que fazer a integral de uma soma de duas funções? É bem simples. A integral da soma de duas funções é a soma de suas integrais. Como assim? Eu vou pegar, vou fazer a integral separada de f de x, dx, e vou somar ou subtrair com a integral de g de x, dx. Por exemplo, eu tenho aqui integral de 4x menos 8x ao cubo dx. Como é que vai dar? Eu vou primeiro fazer a integral de 4x dx e vou subtrair pela integral de 8x ao cubo dx. Aí, qual é a integral de 4x? A gente vai fazer o quê? A gente repete o 4x, o expoente é 1. 1 mais 1, 2. E a gente vai ter que dividir o número todo por 2. 4 dividido por 2 vai dar igual a 2, ou seja, integral de 4x é 2x ao quadrado. E qual é a integral de 8x ao cubo? Eu vou repetir o 8x. Como o meu expoente é 3, 3 mais 1 vai dar igual a 4. E eu vou dividir esse número todo por 4. 8 dividido por 4 dá igual a 2. Ou seja, a integral de 8x ao cubo é 2x à quarta. E você, por fim, adiciona um mais k. Agora nós vamos passar para os métodos de integração. A primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem é, na derivada, a gente tinha uma regrinha chamada regra da cadeia, onde eu tinha, no caso, uma função dentro de outra função, não é?
Pois é, os métodos da integração, eles servem justamente para eu resolver esses exemplos. Só que, ao total, nós vamos possuir dois métodos de integração, que é o da substituição e o por partes. Jefferson, como eu sei qual método eu vou usar? É na tentativa e erro, pessoal. Conforme você vai fazendo muitos exemplos, você vai se acostumando e vai entendendo mais ou menos o formato que você utiliza, o de substituição e o formato que você utiliza por partes. Mas não existe uma regra fixa que você vá poder utilizar. É realmente costume. Vamos com o método da substituição. Na regra do método da substituição, o que acontece? Se lembra que na regra da cadeia a gente tinha o quê? A gente tinha f de x, f de g de x, que quando a gente derivava ficava f' de g de x vezes g' de x. No caso das integrais, a gente chama a função original, no caso de fzão, e eu chamo a minha derivada, que no caso seria um número que eu vou integrar, de f normal. E aí, Jefferson, o que é que eu vou utilizar no método da substituição? Você vai nomear as partes dessa função. Como assim? Eu vou chamar essa função que está dentro, o g de x, de u. E, consequentemente, a derivada de u eu vou chamar de du. E aí, como é que eu vou resolver? Basicamente, para você resolver esses exemplos, você vai ter que, antes de tudo, identificar qual dos valores é o u. Depois, fazer a derivada de u e substituir nessa fórmula aqui, ó. Você vai ter que substituir nessa fórmula para você poder só trocar e vir para essa. Jefferson, ainda não entendi. Então, vamos para um exemplo. Eu tenho aqui integral de 6x vezes x ao quadrado elevado a 2. Jefferson, o que é isso? Se você ver, ó, a gente tem aqui uma função aqui dentro dessa outra função maior aqui. A minha função maior é 6x. Aí aqui eu tenho a minha função elevada a 2. E aqui dentro eu tenho uma outra função, que é x ao quadrado. E aí, o que é que eu vou fazer? O meu primeiro passo é encontrar o que vai ser o meu u. E agora vem a dica, pessoal. No método por substituição, a gente sempre vai pegar o u, sendo esse número aqui que está dentro do parêntese, esse número que fica sendo elevado. Ou seja, a função que está dentro. E no caso desse exemplo, a gente vai ter o x ao quadrado sendo o nosso u. Qual a derivada de x ao quadrado? Quem se lembra? 2x, exato. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela minha fórmula, essa fórmula aqui, e vou substituir. Eu tenho o quê? É para poder eu pegar e ter f de u vezes du. É isso que eu quero chegar. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou substituir aqui normalmente. Eu vou ter aqui x ao quadrado elevado ainda ao quadrado. Como eu vou chamar x ao quadrado de u, eu posso simplesmente colocar f de u elevado ao quadrado, porque é essa função que eu tenho aqui. E o que me resta, o que sobra para mim, é o 6x. Mas, Jefferson, você não colocou 6x aqui, você colocou 3du. Por que eu coloquei 3du? Para você conseguir efetuar esse método, você precisa conseguir encontrar esse du. Mas o du é 2x, não 6x. Então, exatamente por isso, o que é que a gente tem que fazer? A gente pega esse 6x e divide por 2x, para poder a gente obter o valor que está sobrando. Você pode dividir, você pode somar, isso vai depender de exemplo para exemplo. Mas o seu papel é encontrar esse du. Não importa se tiver um número multiplicando, mas tem que ficar du. Não importa se for multiplicando ou dividindo, tem que ficar du. E aí, o que é que eu faço? Eu pego, né, 6x dividido por 2x, que era o meu du, e eu obtenho o valor 3. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho 3 vezes du, não é? Que vai dar igual a 6x, e eu apenas substituir. É a mesma coisa. Depois disso, a gente passa para o terceiro passo, que é fazer a integração. Como a gente sabe, quando eu tenho uma constante aqui, eu posso passar ela para fora da integral. Então, eu posso tirar o 3 daqui, que está multiplicando o du, e vir para cá. Opa, Jefferson, eu encontrei f de u elevado a algum número vezes du, que é aquela minha função aqui. Ah, mas tem um quadrado aqui. Aqui também tem um elevado, não tem problema. O importante é que chega a essa forma aqui. Você tem a fu vezes du. E aí, o que é que eu vou fazer? Você vai repetir o 3 e vai fazer a integração desse valor aqui. No caso, você não precisa mais repetir o du. Você simplesmente faz o quê? A integral desse valor aqui. A gente repete o u
E vai, como aqui a gente tem um quadrado ao quadrado, a gente vai somar mais um. Se lembra da nossa regra da exponencial? Aí a gente faz u elevado a 2 mais um dividido por 2 mais um. E sempre você coloca o mais k. E aí, eu efetuando desenvolvendo a minha equação, como é que vai ficar? U elevado a 3, não é? Porque 2 mais 1 dá igual a 3, dividido por 3. Eu posso cortar esses dois valores aqui e obter o quê? U ao cubo mais k. Ah, Jefferson, terminei a minha integração? Não. Você vai partir por último, o quarto e último passo, que é substituir esse u pela função que você já tinha dito que era ele, no caso, x ao quadrado. Aí você chega na sua integral definitiva, que é x ao quadrado elevado a 3 mais k. Ou seja, a integral de 6x, x ao quadrado elevado a 2 é igual a x ao quadrado elevado a 3 mais k. E se eu utilizar o método por partes, Jefferson? Como é ele? Para deixar bem claro, gente, que sempre é um dos dois métodos que vai funcionar. Se o método por substituição funcionar, então quer dizer que o método por partes ele não funcionaria. E se o método por partes não funcionar, quer dizer que se você utilizar o método por substituição, ele não vai funcionar. Jefferson, novamente, como eu sei então que está certo, que eu não errei? Você pega o valor restante que você teve e você deriva ele. Por exemplo, quem ainda se lembra das regrinhas de derivação? Primeiro eu derivo o que está fora. Eu pego esse 3 que cai para baixo, no caso fica 3 vezes. Repete x ao quadrado e aqui eu pego 3 menos 1, que dá igual a 2. E multiplico pela derivada do que está dentro. Qual a derivada de x ao quadrado? 2x. Como eu já tinha um 3 aqui, eu posso só multiplicar. 3 vezes 2x, 6x. A gente obteve a função que a gente estava integrando. Então, está certo. Sempre que você quiser ter certeza que você utilizou o método certo, é só ao final o resultado, é só no final o resultado você derivar e se der o mesmo valor, está certo. Agora, no método por partes, como é que a gente vai fazer? Nesse método, ele vai ter um diferencial. Por quê? A gente vai encontrar uma função que a gente vai chamar de f de x vezes a derivada de g de x. E quando a gente for integrar uma função desse jeito, a gente simplesmente aplica uma fórmula. Qual é essa fórmula? F de x vezes g de x menos a integral de a derivada de f de x, f' de x, vezes g de x dx. Jefferson, eu não entendi nada. Assim como no método por substituição, a gente vai nomear cada uma dessas partes. Como vocês já sabem, g de x nós vamos chamar de u e a derivada de g de x nós vamos chamar de du. Só que a diferença no método por partes é que eu também vou ter f de x e a derivada de f de x. Então, eu vou chamar cada um deles, respectivamente, de v e dv. Ou seja, f de x vai ser igual a v e a derivada de v vai ser dv. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu posso simplesmente substituir aqui para a gente entender essa função. Quando eu quiser integrar uma função que tem o formato v vezes du, eu simplesmente vou pegar u, multiplicar por v e subtrair a integral de u vezes dv. Ainda não estou entendendo, Jefferson. Vamos por partes, igual Jack Stripador. Vamos fazer um exemplo que talvez vocês entendam melhor. Eu tenho aqui integral de x vezes elevado a x dx. Ok, essa função aqui, a gente já sabe, né, porque eu trouxe o exemplo, que ela é de substituição por partes. Mas se caso você não soubesse, ou você faria primeiro a integração por substituição, e quando visse que o valor dá errado, aí você viria fazer por partes. Mas uma dica, que essa dica é de ouro. Quando você tem um número assim, dessa maneira, e você sabe que tem que fazer um dos métodos, ou de substituição, ou por partes, você vai olhar para esse número que está aqui e esse número que é o expoente. Pronto, agora eu vou dar uma regra de ouro. Na maioria dos casos, não estou dizendo que são todos, não estou dizendo que são todos, prestem bastante atenção. Quando a gente tiver essa constante de Euler, na maioria dos casos, a gente faz integral por partes.
Ouçam bem, na maioria dos casos, não são todos. Sim, há casos que você vai ter que usar por substituição, mas existe uma boa parte são assim mesmo, por partes. Então, aí vocês vão fazendo. Como eu disse, é questão de costume. Você acaba tendo o costume de fazer essas funções, conforme você vai fazendo muitos exemplos, e você já vai se acostumando em qual você vai ter que utilizar, simplesmente ao você olhar. Mas vamos para a nossa resolução. O nosso primeiro passo é identificar aqui nessa função o que é o nosso V e o que é o nosso DU. Jefferson, como é que eu vou descobrir o que é o nosso V e o nosso DU? Eis a questão. Diferente da por substituição, que geralmente o nosso U vai ser o número que está dentro, no método do por partes, nesse caso, você vai mesmo pela tentativa e pelo erro. Você tem que ter a sorte do número que você escolher ser realmente o V e o número que você escolher ser realmente o DU. Não tem para onde você correr. E assim como para você descobrir se o número, se é por método de substituição por partes, conforme você vai fazendo vários exemplos de substituição de método por partes, você vai conseguindo pegar manhas de como tentar encontrar qual é o V e qual é o DU. Aí vem uma dica que eu vou dar a vocês, que também não vai ser sempre, vai ser só em alguns casos, quando eu digo assim, a maioria, mas não sempre. Não levem isso como definitivo. Vão dizer assim, o gesto do PET Facilita diz que sempre vai ser assim. Não, eu não estou dizendo que é sempre, mas que uma boa parte dos casos é dessa maneira. Quando a gente tem uma função assim, com e elevado a x, geralmente esse meu e elevado a x vai ser o meu du. Novamente, eu não estou dizendo que sempre vai ser assim. Não, longe disso. Só estou dizendo que, em uma boa parte dos casos, isso acontece. Mas que muito bem, sim, o meu e de x pode ser o v. Não vão levar isso como uma ordem, como uma regra geral. Não, não. É só uma condição, algo que pode ou não. E aí, a gente vai fazer o que agora, Jefferson? Nesse caso aqui, a gente vai usar o meu V vai ser o meu X e o meu DU vai ser DX. Nesse caso aqui, eu vou usar o meu X para ser o meu V e vou usar o meu EX DX para ser o meu DU. Jefferson, por que o DX? O DX, ele simboliza que aquele número é uma derivada. Então, eu coloco ele aqui para dizer que ele faz parte de DU. Sempre quando a gente for colocar o DU, a gente coloca esse DX, porque ele também faz parte da função. E aí, a gente passa para o nosso segundo passo, que é encontrar o dv, a derivada de v, e o u, a derivada de u. Aí aqui a gente faz. Se meu v é igual a x, qual a derivada de x? É 1, porque aqui a gente vai ter elevado a 1, 1 cai aqui para baixo, multiplica por x elevado a 1 menos 1, que é zero. X elevado a zero é 1. 1 vezes 1, 1. E depois eu vou integrar essa minha derivada aqui. Ou seja, eu vou encontrar o u. Como eu faço? Eu uso aquelas minhas regras da integração. E como vocês bem se lembram, quando eu faço a integral de e de x, vai dar sempre igual a e de x, a ele mesmo. Ok, Jefferson, você encontrou o dv e o u. E agora? O terceiro passo é você substituir naquela fórmula. Como você já sabe que esse daqui é o meu v e esse daqui é o meu u, eu vou utilizar apenas o resto da minha função, que é essa parte aqui que é realmente a resposta. U vezes v menos integral de u vezes dv. E aí, como é que a gente faz? Você escreve, repete essa função e você vai substituindo. Quem é o meu u? Eu encontrei aqui, é de x. Quem é o meu v? É x. Você coloca menos integral de quem é o meu u? Você já sabe que é o e de x. Vezes, né? Aqui tem um vezes. Quem é o meu dv? Meu dv é 1. Então você multiplica por 1. E aí, você segue para o quarto. Depois de você ter substituído, você vai lá e resolve essa integral, obtendo o seu resultado. No caso aqui, e de x vezes 1 vai dar igual a e de x. Qual a integral de e de x, pessoal? É igual a ele mesmo, e de x. Ou seja, eu repito esse meu primeiro valor, é elevado a x de x vezes x,
menos a integral de E de x, que é E de x. E no final você coloca mais k. Lembrem-se desse mais k, pessoal. E aqui você encontrou a integral. Pessoal, isso é tudo. Eu agradeço vocês por terem assistido todos os nossos vídeos do Facilita, principalmente agora do conteúdo de cálculo 1, e eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.